Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemos-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho, como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco, e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu o busquei, ele me ouviu, e todos os temores me livrou. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas os que buscam o Senhor não falta nada. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Aclamação ao Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para se consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
palavras do Sagrado Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Um breve pensamento. Primeiro, recordar que Santa Marta é patrona das obras hospitalárias, das obras de cuidar aos enfermos. Isso começou muito fortemente no tempo das peregrinações à Terra Santa, quando as obras de apoio aos peregrinos foram se multiplicando. Isso já muito cedo. E, como patrona das obras hospitalárias, Marta nos ensina que é preciso haver, sim, solicitude, é preciso haver atenção, é preciso haver cuidado em relação, principalmente aquelas situações onde Deus mais nos chama a estar presentes e manifestar esse seu cuidado, do amor que se manifesta em obras. Filhinhos, não amemos somente por palavras, mas amemos em obras, em atos concretos. Agora, essa solicitude toda, esse cuidado todo tem uma raiz, tem um fundamento. Não é mero esforço humano, nem algum tipo de filantropia vazia de sentido sobrenatural ou de sentido eterno. É que as suas raízes estão verdadeiramente mais do que fincadas no amor de Deus, naquele que proclamamos como a misericórdia eterna. É ali, é desta fonte que promana, que jorra todo o nosso zelo, todo o nosso interesse por nosso próximo. Agora, Marta, embora foi daqui a acolá, irmã mais velha, um pouco mais senhora, provavelmente impetuosa um pouco no seu temperamento, mas não tinha nada de desavisado em relação à vida espiritual. Era uma boa filha de Israel. Era uma pessoa orante com toda certeza, que tinha todo o sentido da intimidade com Deus e que mergulhou em Cristo, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, com as suas limitações, com as suas misérias, a ponto de, no momento mais doloroso, talvez, de sua vida, não se fala da morte dos pais no Evangelho, mas ela ir correndo ao encontro do Senhor, porque o seu coração entendia que só nele estava a resposta. Talvez questionemos, que isso aqui é muito rico. Como as duas atitudes são diferentes, Maria já estava mais do que centrada. Maria já tinha aquela certeza de que ele vai fazer na hora certa, do jeito certo, como foi enviado para fazer. Não há problema. Maria ficou em casa dolorosamente, porque de fato sabia que o Senhor viria. Agora é interessante, como é que Marta responde à interpelação do Senhor? Com a profissão de fé solene de Israel. E quero uma comparação só para vocês entenderem como ela tinha uma profundidade espiritual viva, que não era alguém superficial, não. A comparação é esta. Quando Jesus pergunta, ela responde, sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Peguem o texto original e façam a comparação com a pergunta que Caifás, o sumo sacerdote, faz a Jesus no Sinédrio. Ele utiliza as mesmas palavras. Tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo? Só que ele não acreditava. A ponto de Cristo responder a ele, Anahim, eu sou. E aí ele fez todo aquele teatro de rasgar a sua roupa, fazendo-se de escandalizado e sair dali enfurecido. Olha a atitude do coração desta mulher. Na sua resposta a Cristo estava já a certeza de que o milagre que ele ia operar ali era irreversível. Sim, sim, Tu és o Messias, o enviado de Deus. Enfim, para levarmos para uma coisa, um sentido prático, a igreja quer nos ensinar a proclamar isso. Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que devia vir ao mundo para me salvar, para remir a humanidade, para perdoar os nossos pecados, para iniciar o reino eterno que de fato vai ser consumado quando tudo isso aqui terminar. Sim, temos aprendido da igreja a testemunhar isso às pessoas, nas dores, nas dificuldades, nos problemas, nos momentos ótimos e nos momentos muito difíceis. Temos aprendido a proclamar isso, a testemunhar isso. Sim, Tu és o Filho de Deus. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é a única resposta, a única possível a todo dilema, a toda
todo o drama da existência humana, para que chegue à sua plenitude, como ensinou São João Paulo II. Cristo é a resposta para a minha e para as tuas dores, para as minhas e para as tuas alegrias, para os meus e para os teus desafios. Só Cristo é a resposta. Que a igreja nos ensine, que nós permitamos ser ensinados, porque ela foi criada na tradição do antigo Israel, porque era assim, o Filho estava chegando, e nós estamos no novo e definitivo, do qual nós somos parte, e precisamos testemunhar isso. Vamos lá. Amém? Louvado sejam os santíssimos nomes de Jesus e de Maria, para sempre sejam louvados. Apresentação das oblatas.